A imagem que você está vendo é uma imagem que comoveu o Brasil. Esta menina, vou te contar, eu chorei por causa dessa menina sem poder chorar, trabalhando. Ela é Isabela Nardoni, a menina que foi jogada, morta pelo pai e pela madrasta. Ela, se eu contar o que estão decidindo agora para desmaiar. Põe a madrasta junto com ela aqui para mim, por favor. O pai, Alexandre Nardoni, pegou 31 anos de cadeia, certo? E Ana Carolina Jatobá, que aqui está, que pegaram uma foto, tem tanta foto dela boa, com a cara nítida, botaram assim. Então, por favor, pegue uma direita, por favor, para a gente poder fazer com carinho o que eu faço. Ela foi condenada a 26 anos. Ela, diz a justiça, esganou a menina, certo? Só o Brasil, para ter uma lei como essa. Ela vai para a rua. É o que ela está pleiteando. Ela esgana a garota, é só lembrar, ela esgana a garota, as chaves de fenda, jogam lá de cima. E o que ocorre? Ela cumpriu até agora 9 anos de cadeia. Põe aqui, ó, Ana Carolina Jatobá. Põe assim, ó, assassina de Isabela quer ir para a rua. Porque é isso que tem que estar escrito para o juiz que olhar isso, dizer, meu Deus, e se fosse a minha filha? Porque ela está na cadeia, a madrasta, há 9 anos. E ela tinha que cumprir, no mínimo, 10 anos e 7 meses para ir para o regime semiaberto. Você imagina, de 26 anos da pena, em 10 anos e 7 meses já está metade do tempo na rua. Aí, o que ocorre? Na cadeia, ela trabalhou como costureira. E, portanto, o período se soma aos 9 anos de cadeia. E já deu os 10 anos e 7 meses. Porque, para cada 3 trabalhados, 1 de redução na pena. Vê se isso é possível. Eu pergunto a você, que é chefe de família, ou que a senhora que cuida da sua casa, ou que tem emprego triplo, que cuida da casa, trabalha fora e ainda cuida de filhos e marido. Ou um marido que tem 2 empregos, ou você que trabalhou a vida inteira e se aposentou. Como é que uma assassina, né? Como é que uma lei favorece uma assassina se trabalhar tem redução da pena? Qual chefe de família que não tem que trabalhar para botar comida na mesa? Para pagar as contas, para pagar o aluguel, para pagar o ônibus de todo dia. Só aqui, só nessa vergonha, que isso aqui é uma vergonha. Porque no país que eu inventei, essa não estava nem mais viva. Imagina se ela ia ter regime semiaberto. Pois bem, agora o advogado só está usando a lei. A lei está lá para o advogado usar. O que diz o advogado? Que ela já cumpriu 9 anos, trabalhou na cadeia como costureira, isso perfaz o prazo de 10 anos e 6 meses e ela quer ficar no regime semiaberto.
de dia vai para a rua trabalhar e de noite volta para a cadeia. E a menina? A menina é apenas uma foto, um sorriso, que pelo menos no meu coração vai ficar guardado, né? Vai ficar guardada para sempre essa imagem, que eu trabalhei forte nesse caso. Eu tenho até uma história que me pediu, né? Uma pessoa me pediu, para analisar os laudos que envolviam, né? Olhar os laudos que envolviam o pai, o Alexandre Nardoni, e como eu vi os laudos. E eu disse, não, porque ele é um assassino. Eu não vou contribuir em nada. Não, mas a gente te paga. Eu digo, eu sou jornalista, eu não quero que nem passe isso perto de mim. Eu tenho os laudos, consegui com o meu esforço. Queriam que eu não vou dizer o nome da pessoa aqui, né, porque é massacrar mais quem já foi massacrado. Mas pedi para analisar o laudo desse e do outro, para ver os erros do laudo. Primeiro que eu não sou perito, né? Começa por aí. Segundo, mesmo com a experiência, ainda disse assim, não, a gente te paga. Eu digo, a mim, eu não trabalho com dinheiro sujo. Tem que falar com alguém no Congresso. Põe no Cidade. Os advogados de Ana Carolina Jatobá afirmam que ela já tem direito ao benefício. A madrasta da menina Isabela foi presa em abril de 2008, quase um mês depois da morte da criança. Ana foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão. Ela já cumpriu 9 anos. Na teoria, Ana teria que cumprir mais 1 ano e 7 meses para ter direito ao semiaberto. Mas, como a mulher de Alexandre Nardoni trabalhou na prisão como costureira, o tempo da pena foi reduzido em mais de 1 ano. Ou seja, segundo os advogados, ela já pode e deve ir ao regime semiaberto. De acordo com a Justiça, para ter direito ao benefício, a detenta precisa atender a 2 requisitos. Além de ter cumprido o tempo mínimo de prisão, precisa ter o comportamento considerado bom. Desta forma, ela estará pronta para viver em sociedade. Ana será reavaliada. Passará por avaliações com psicólogos e psiquiatras. Ainda não há prazo para a Justiça avaliar o caso dela. Caso os juízes aceitem que ela responda no regime semiaberto, Ana terá direito a 5 saídas temporárias no ano, incluindo o Dia das Mães. Também poderá trabalhar e estudar fora da unidade prisional, desde que volte todas as noites para dormir. Em março de 2008, Isabela Nardoni foi encontrada morta no gramado em frente ao prédio. O pai da menina, Alexandre Nardoni, contou aos investigadores que levou a menina até o quarto dela e ligou o abajur. Quando voltou, teria encontrado a tela de proteção cortada e a filha no jardim. Mas a polícia desmentiu essa versão e concluiu que a menina foi esganada por Ana Carolina Jatobá depois de uma discussão entre as duas. A garota teria ficado inconsciente. Nardoni, então, teria cortado a tela e jogado a menina do 6º andar do edifício London, que fica na zona norte de São Paulo. Em 2010, 2 anos após o crime, Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni foram condenados. Ele pegou 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Os dois cumprem pena no complexo penitenciário do Tremembé, a 150 quilômetros da capital. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido para um novo júri. Alexandre e Ana Jatobá sempre negaram o crime. Até hoje, eles alegam que uma terceira pessoa teria entrado no apartamento e matado Isabela Nardoni. Março de 2008. O delegado responsável pelo caso deu início às investigações. Um inquérito de muitas páginas, volumes, onde os acusados se apresentavam como vítimas. Um caso complicado. Era um caso que muitas vezes a cabeça da gente entrava lá em parafuso. Um país marcado pela violência contra as crianças, porque um caso entre tantos provocou tamanha comoção e até a fúria em uma multidão de brasileiros. Foi uma bola de neve, isso foi crescendo
foi crescendo e as pessoas passaram a viver muitos em função disso. Curiosidade, revolta e indignação que se espalharam na internet, nas redes sociais. O promotor encarregado do caso tinha nas mãos o desafio de uma acusação sem confissões, sem testemunhas. Dentro do apartamento nós não tínhamos pessoas que pudessem contar o que de fato aconteceu. Claro que o trabalho da polícia científica foi extremamente decisivo para que nós tivéssemos uma visualização completa do que houve. Um caso difícil pela frente, de grande cobrança da sociedade, mas que não era o único na promotoria lotada com 700 processos. Mesmo assim, não demorou muito para surgir as contradições. Com a ajuda da polícia e da perícia, a certeza para a promotoria, mesmo sem planejamento, os culpados pela agressão e morte de Isabela teriam mesmo sido o próprio pai e a madrasta. A promotoria nunca afirmou que eles premeditaram o crime. Eles foram passear no supermercado e falaram entre si, hoje vamos matar a menina. Em nenhum momento foi dito isso. Ali foi uma situação que já vinha sendo arrastada durante um longo tempo, uma situação de conflito entre aquelas pessoas, que acabou se agravando naquele dia, culminou com agressões praticadas contra a menina e o resultado trágico que todos nós conhecemos. Até hoje, a madrasta Ana Carolina Jatobá e o pai Alexandre Nardoni nunca confessaram o crime. Mas, segundo as investigações, deixaram muitos rastros. As marcas do chinelo do pai na cama de onde a menina foi arremessada, da tela de proteção na camiseta e no corpo da garota. Tudo desvendado por peritos determinados em encontrar os culpados. O trabalho era incessante. E quando você ia para casa para tomar um banho, relaxar, você não relaxava. Porque você não consegue dormir, você só fica pensando nisso. Todo mundo queria saber o final, né? Para os peritos, as primeiras impressões da equipe no apartamento do casal já derrubavam a versão apresentada pelo pai. No primeiro momento que nós estivemos lá, nós também achávamos tudo muito estranho. Mas para acusar não bastavam suspeitas. Era preciso encontrar evidências que se transformariam em provas. Reagentes para localizar gotas de sangue já removidas. Equipamentos capazes de ampliar em quase 1000 vezes um fiapo da rede de proteção deixada na tesoura da casa. Visitas no local que confirmaram os vestígios no chão, rastros das mãos da menina na parede externa do edifício. Fui verificar se na face externa também existiam gotas de sangue. E, para minha surpresa, não tinham gotas de sangue, mas tinha, assim, a remoção da sujeira da parede do prédio, que foi produzida pelos dedos das mãos dela. Para realizar a perícia com rapidez e precisão, na época, todos os núcleos do Instituto de Criminalística de São Paulo foram colocados à disposição da polícia e da justiça. A missão não era nada fácil. Sem testemunhas, confrontar cada detalhe da versão contada pelo pai, pela madrasta, até chegar à reconstituição completa do crime, minuto a minuto. E para isso, os peritos usaram esse manequim articulado, o mesmo usado em faculdades de medicina, que tem tamanho e peso aproximados ao de Isabela. No dia da reconstituição, uma imagem que causou comoção. Uma reconstituição que durou mais de 10 horas. No momento em que o perito solta o braço da boneca, quem acompanha do lado de fora revive com realismo a crueldade do crime. E as pessoas que estavam lá, elas não imaginavam que tipo de trabalho ia ser feito, né? Então elas não imaginavam que o manequim articulado seria tão semelhante à criança. Mas a partir da reconstituição, o Instituto de Criminalística de São Paulo, um dos mais conceituados da América Latina, conseguiu montar passo a passo uma linha do tempo, incontestável para a defesa. Nessa animação, refazem os passos de Ana Carolina, Alexandre
Isabela e os filhos do casal, por 14 minutos e 21 segundos, do momento em que chegam à garagem do edifício London até o momento em que a primeira ligação é feita dentro do apartamento. Difícil até para os profissionais mais experientes, como a doutora Márcia. Trabalho da perícia, investigação da polícia. Parcerias indispensáveis para que a promotoria pudesse fazer uma acusação incontestável durante o julgamento do casal em março de 2010. Mesmo a portas fechadas, o júri atraiu uma multidão ansiosa do lado de fora do tribunal. No dia 22 de março de 2010, a atenção do país se volta para esse fórum, na zona norte de São Paulo. Durante 5 dias, diante desse plenário lotado, defesa e acusação travaram uma verdadeira guerra jurídica no que seria o julgamento de maior repercussão do país. A decisão ficou a cargo dos jurados, 3 homens e 4 mulheres, que, convencidos, votaram pela culpa dos réus. A sentença anunciada pelo juiz, uma condenação por homicídio triplamente qualificado e fraude processual, foi comemorada nas ruas, como final de jogo de futebol. Dos 1.300 júris que participou, esse foi sem dúvida o mais importante na carreira de Sembranelli, já conhecido por alcançar 98% de condenação dos réus que acusa. Vitória para o promotor, que custou noites sem dormir e lembranças dolorosas para toda a vida. Antes de ser promotor, eu também sou pai. Então, meus filhos eles tinham praticamente a idade de Isabela na época em que tudo aconteceu. Eu sei bem o que isso significa. O promotor de tantas causas não faz outros júris. Segue a carreira no Ministério Público como procurador, sem se esquecer da família Oliveira. Natal, Páscoa, sempre eu mando uma mensagem, a avó, Dona Rosa, também responde com muito carinho. Os peritos também seguem em outros casos, procurando pistas e identificando culpados com a ajuda da ciência e da tecnologia, sem tirar da memória o mais marcante de todos. A senhora acha que vai conseguir um dia se esquecer dessa história? Ou fica... Nunca. O delegado do caso também mudou de distrito. Comanda investigações em outra região de São Paulo. Mas quando fala de Isabela, ainda demonstra a intimidade de quem a conheceu sim, de uma maneira diferente. Eu conheci você por foto. Eu conheci você vendo o seu caderno da escola, a sua letra. Eu sei como é que é a sua letra. Então, receba o Facebook aqui do Dr. Calixto, tá? Você é uma menina linda, você deixou uma mensagem linda para o país. Uma menina meiga, que com certeza lá no céu você perdoou, assim como outras pessoas têm esse poder de perdoar. Dr. Calixto desabafa. Ao se deparar com o corpo de Isabela no Instituto Médico Legal, se esqueceu do trabalho. Comoveu-se como um brasileiro qualquer e não se conteve. Acolheu a menina nos braços. O tio pegou você no colo de uma forma carinhosa. O tio beijou você de uma forma carinhosa. Um beijão bem grande para vocês. E o senhor fez isso mesmo, doutor? Que não é muito comum, né? Tanto é que você me perguntou, emocionou? Pô, você emocionou. Isabela Nardoni. Essa é a madrasta que agora quer ir para a rua. 9 anos ela já cumpriu da pena. E como trabalhou na cadeia, ainda tem direito a aumentar, né? Somar o trabalho à cadeia. E com isso aumenta 1 ano e 7 meses o período, porque ela trabalha na cadeia. A gente trabalha aqui na rua, não ganha nada, é assaltado, morre, tem que pagar imposto quando os caras arrebentam, tem que aguentar reforma de previdência, reforma trabalhista, tem que aguentar o Congresso querendo votar lei de abuso de autoridade para pressionar os juízes, tem que aguentar procuradores
querendo derrubar, procuradores querendo derrubar a Lava Jato. A gente tem que aguentar tudo, mas na cadeia não. Se trabalhar tem. Mas se essa aqui, a assassina, já no meu país, ela, no país que eu inventei, ela ia a pena de morte. Agora, pior é esse aqui, o pai. Porque se é pai, é sangue do sangue dele. Horas antes ele estava andando no supermercado com a criança. Tempo depois ele joga a criança lá de cima. Esse ia ter que ter 10... Eu vou dizer uma coisa. No país que eu inventei, o tribunal ia condenar ele 10 penas de morte. Porque se escapasse da primeira e a segunda, tá lá, 31 anos de cadeia. Daqui a pouco, mais um ano, já vai pedir para ir para a rua também. Pode? E esse é sangue do sangue da menina. Como é que um sujeito desse consegue viver, meu Deus do céu? Não tem um remorso, não tem nada. A outra que, a madrasta, estava lá de conversinha afiada, lá na cadeia com a Suzane Richthofen, com uma outra lá que eu não me lembro, a Matsunaga, aquela que matou lá o japonês, de conversinha afiada, como se eles não tivessem feito nada. É inacreditável.